Senhores e senhoras, boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma alegria nós estarmos aqui nessa 30ª edição dos nossos eventos, do nosso simpósio, 30º simpósio da Escola de Atenas, que acontece de 2 em 2 meses. Me alegra aqui a presença do professor Eliseu, que está vindo aqui pela primeira vez, o Matheus também, o Tauan, são pessoas que estão aqui com a gente, e os outros já nos acompanham de algum tempo presencialmente. E você que nos assiste também por este meio, é uma satisfação tê-lo prestigiando esse nosso trabalho. E nos reunimos hoje no 30º simpósio da Escola de Atenas para quê? Com que propósito? Qual é o nosso objetivo? Estudar um orador do mundo antigo, muito conhecido de todos nós, da Escola de Atenas. Todos os simpósios da Escola de Atenas, praticamente nós falamos dele, mas não tínhamos realizado ainda um simpósio exclusivo para falar dele, que é essa figura desse grande orador, considerado o maior orador grego, chamado Demóstenes. Demóstenes de Atenas, considerado já no mundo antigo como o maior de todos os oradores da Grécia, depois o maior de todos os oradores de todos os tempos. Então é uma figura extraordinária da história da retórica, central na história da retórica, que vai inspirar mais na frente o grande orador romano Marco Túlio Cícero. Então esse simpósio visa estudar exclusivamente essa figura, esse orador, que nós chamamos de Demóstenes. E eu quero aqui situar Demóstenes dentro dessa cultura grega. Porque quando a gente fala de retórica, a gente pensa, quem estuda retórica, imediatamente aonde ela nasceu, que é a Grécia. Porque a retórica, a oratória não nasceu na Índia, ou na Pérsia, ou nos judeus, ou em outros locais, nasceu na Grécia. Claro que todas as civilizações praticavam de alguma maneira oratória. Os profetas foram oradores, os grandes yogis da Índia eram oradores, Buda foi orador, mas a oratória enquanto ciência estudada, por que ela nasceu na Grécia? Aí eu trago aqui 2 citações, que eu vou pedir licença para os senhores acompanharem, porque elas são fundamentais para a gente entender Demóstenes dentro da cultura grega. Uma citação é de Nietzsche, filósofo alemão, que todos nós já ouvimos falar, e a outra citação é de um professor francês chamado Bredit. O Nietzsche ele vai dizer assim: a retórica foi cultivada pelos gregos com um labor e uma constância que eles não tiveram equivalente em nenhum outro domínio. Empregaram nisso uma energia cujo símbolo pode ser a disciplina que Demóstenes se autoimpôs. Ela é o elemento mais resistente da essência dos gregos, persistente mesmo através de todo o seu declínio, por ser transmissível, contagioso, como é possível comprovar-se nos romanos e em todo o helenismo. É no poder da palavra que se concentra progressivamente a helenidade e sua essência. Certamente sua glória e o seu destino estão aí contidos. Quem fala isso é Nietzsche. Então, mais do que a arquitetura, mais do que a história, mais do que a medicina, mais do que a escultura, mais do que a poesia, a oratória foi o elemento central da Grécia, o elemento central da helenidade, que pôde ser transmitida ao longo dos tempos até hoje. Da Grécia foi para Roma, da Roma foi para toda aquela Idade Média, daqueles estados medievais, depois foi para os estados que se propagaram no mundo todo, chegou ao Brasil. Estamos aqui falando dessa cultura grega. Então Nietzsche vai dizer que ela é a essência da helenidade. O filósofo era orador, o escultor era orador, o poeta era orador. Nós temos aqui um quadro chamado Coroação de Homero. Homero é considerado o príncipe dos poetas, o primeiro de todos os poetas. Os 2 grandes tratados que nós temos no mundo ocidental, os 2 primeiros são de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Então essa frase de Nietzsche, ela bem expressa
essa relação entre o orador e a cultura grega. Demóstenes é um filho dessa cultura, um filho dessa essência grega, talvez o mais ilustre de todos os oradores. E aí eu disse, aqui nesse texto, o talento retórico de Demóstenes é a condensação do talento retórico da própria Grécia. Demóstenes condensou. É como se tivesse a condensação de todo esse talento num homem que chegou a ser o apogeu de um saber, o apogeu de uma habilidade. Então Demóstenes tem esse status. Demóstenes chegou a essa estatura na história da retórica. E para a gente sentir isso, e para a gente saber disso, para a gente concordar com isso, é preciso a gente ler Demóstenes, conhecer Demóstenes, saber o que Demóstenes, qual a contribuição que Demóstenes deu principalmente à história da retórica. E a outra frase é desse professor da Universidade de Tolosa, Bredit. Está em espanhol a citação, mas vamos ler rapidamente. Desde a origem, a eloquência floresceu na Grécia sem esforços nem estudo, como em seu terreno mais apropriado. Sua espontaneidade foi o fruto de qualidades nativas da raça helênica. Os costumes e as instituições sustentaram e levaram à plena maturidade, sensibilidade, viveza de imaginação, ligeireza e delicadeza de seus órgãos, simpatia comunicativa. Nada faltou aos helenos para encontrar, sem rebuscamentos, o talento da palavra. O grego nasceu orador. O grego nasceu orador. E o meio social em que viveu lhe obrigou a sê-lo com toda a força, de forma convincente e persuasiva. Então é uma frase muito interessante. O grego já nasceu orador. É uma característica do povo grego. É um talento do povo grego. É um atributo do homem grego. Ele vai dizer por quê. É como se os órgãos da voz, os órgãos da musicalidade, do tom da voz, dos gestos da voz, da simpatia da arte de se comunicar, já fosse inerente àquele povo, já fosse um destaque da cultura grega. Quando o homem nascia, ele já nascia com essa vocação de ser falante, de ser comunicativo, de saber expressar suas ideias. E isso logo, logo foi valorizado no mundo grego. Logo, logo, eles perceberam que esse talento, que fazia parte daquela cultura, deveria ser o ensino central na Grécia Antiga. E qual foi o ensino central na Grécia Antiga? A retórica, mais do que a própria filosofia. Os jovens procuravam os professores para aprender retórica, para aprender a falar bem, para brilhar nos tribunais, para brilhar na vida política, para brilhar nas lideranças, para brilhar nos seus empreendimentos. Ele precisava se comunicar. Quando Sócrates foi condenado, e Sócrates de alguma maneira desprezou a própria retórica na sua defesa no tribunal, um advogado chamado Lísias disse: Sócrates, eu posso fazer a tua defesa. E apresentou a defesa para Sócrates como deveria ser, e Sócrates disse: com essa defesa você me absolve, mas essa defesa não sou eu, não é meu caráter, não é meu íntimo, eu vou falar da maneira que eu devo falar, o meu próprio perfil. E Lísias, que foi o advogado, disse: Sócrates, tu és louco. O povo ateniense, acima de tudo, tem ouvidos sensíveis à eloquência. E não deu outra. Sócrates foi condenado pelo tribunal ateniense. E não usou, muitas vezes, as técnicas que o orador precisaria ter para ser absolvido no tribunal. Sócrates afrontou os julgadores, Sócrates afrontou os juízes, Sócrates afrontou os jurados, coisa que jamais um advogado ou um réu tem que fazer, porque ele tem que cativar seus julgadores, ele tem que cativar seus juízes. Sócrates afrontou como se o destino dele fosse morrer em prol da própria filosofia. Então essa eloquência que nós também chamamos a retórica, essa oratória que nós chamamos também, ela fazia parte da cultura clássica antiga como o elemento central de estudo. E Demóstenes
não foi diferente desses jovens que se dedicaram ao saber, ao estudo da oratória. E aí nós vamos ver que como é que Demóstenes conseguiu se tornar o orador que ele foi. Porque Demóstenes tinha problemas que muitos de nós não temos ou tivemos. Demóstenes, ele tinha alguns defeitos pela própria natureza dele, que ninguém diria que um homem e um jovem, um menino daquele, um dia se tornasse um orador. Porque a natureza não o favorecia. Daqui a pouco nós vamos ver isso. E aí se pergunta, esse dom que Demóstenes teve da retórica, esse talento, já nasceu com ele, apesar da natureza não lhe ser favorável, já nasceu com o íntimo dele? Ou essa capacidade, José do Carmo, seja bem-vindo, ou essa capacidade foi fruto do estudo, ou essa capacidade foi fruto do exercício, é o que a gente chama de trilogia retórica. Dom, tem pessoas que já têm um dom de falar bem? Tem pessoas que já têm uma desenvoltura que a gente vê que parece que é natural. Tem outras que já não têm, mas que com o estudo conseguem adquirir uma capacidade de comunicação. Embora não tenha um dom, mas ele estuda, ele lê livros, ele faz cursos, ele se aperfeiçoa e finda sendo uma pessoa que fala bem, se comunica bem, se expressa bem, embora não seja um dom, vamos dizer, que brote de sua própria natureza. Então se pergunta, foi dom de Demóstenes? Foi estudo? E foi exercício? O dia a dia? Porque a gente pode prestar atenção que tem pessoas que não têm dom, tem pessoas que não estudam oratória, mas às vezes se expressa bem, porque pela própria natureza dele, do exercício diário, ele é professor, ou ele é um vereador, ou ele é um político, ou ele é um líder de comunidade, um líder religioso, um pastor, um mestre. Pela própria natureza do seu dia a dia, ele finda se expressando de uma maneira que as pessoas entendam, e às vezes até elegantemente, até persuasivamente, sem ter naturalmente o dom, às vezes nem estudar a oratória, mas pelo seu exercício do dia a dia, ele conseguir falar de forma pragmática. E Demóstenes? O que é que fez com que Demóstenes se tornasse esse grande orador? A resposta nós vamos ver daqui a pouco. Então a retórica era a rainha de todas as ciências. A rainha de todas as ciências. Gorgias diz assim, se chamar um público dentro de um auditório e chamar para falar para aquele público decidir quem é o médico dos dois que vão falar, quem é o médico, se é o médico que vai falar ou se é o orador, ambos vêm vestidos de médicos, se dá a palavra para eles, e aí o médico fala e o orador fala, e depois coloca em votação para ver quem é que o público vai escolher. O público vai dizer o orador, o médico é aquele ali, vai apontar para o orador. Então a retórica era tida como rainha das ciências, rainha que estava sob o seu poder, a política, o ato de narrar a história, a poesia, tudo estava sob o comando da retórica. Já Império utiliza uma expressão muito interessante, o império retórico. O direito estava sobre o império da retórica, a política sobre o império da retórica, a poesia sobre o império da retórica, a história sobre o império da retórica. E todas as outras ciências estavam sobre o império da retórica. Da capacidade de falar, da capacidade de narrar, da capacidade de persuadir, da capacidade de convencer. A retórica sempre foi a rainha, tida como a rainha dos saberes no mundo antigo. E Demóstenes, ele percebeu logo isso. E nós vamos entrar agora no ponto 2 para a gente ver um pouco essa biografia de Demóstenes. Depois da gente contextualizar Demóstenes dentro dessa cultura grega, dessa cultura voltada para a palavra, a Grécia foi uma civilização da palavra. A Grécia foi a civilização da palavra. Vamos ver um pouco sobre a vida de Demóstenes. O nome Demóstenes significa força do povo. E a gente vai ver que é uma frase muito ligada à sua própria missão. O próprio nome dele está ligado à sua própria missão. Força do povo. Ele sempre foi do partido ligado ao povo, à democracia.
Está sem roteiro? Está aí, né? O Olímpio. Então, força do povo. Demóstenes nasceu em 384, no século IV, em Atenas, e morreu em 322 a.C. na ilha Caulária. O nome do pai dele era Demóstenes Peânio, era um rico comerciante de armas. Demóstenes não era um pobre, Demóstenes não era desvalido, Demóstenes não era da classe baixa da sociedade ateniense, Demóstenes era da aristocracia. Demóstenes era filho de um rico comerciante de armas, riquíssimo comerciante de armas. Mas ficou órfão aos 7 anos de idade, e a riqueza do seu pai foi deixada a cargo dos seus parentes, que dilapidaram praticamente a riqueza deixada para Demóstenes. Mas mesmo assim ele teve uma educação exemplar, mesmo assim conseguiram dar para ele educação, os melhores professores de Atenas, mas ele não usufruiu praticamente dessa riqueza deixada pelo seu pai, porque os seus tutores dilapidaram as suas riquezas. Um fenômeno interessante aconteceu na vida, para você ver que às vezes o que é que acontece na vida que desperta as pessoas. Um fenômeno interessante aconteceu na vida de Demóstenes. Aos 8 anos de idade, ele foi levado a assistir um julgamento. E ele entrou no tribunal e viu a defesa de uma autodefesa feita por um orador, por um político chamado Calístrato. E aquilo o impressionou profundamente. E a vocação dele foi descoberta naquele momento, com 8 anos de idade. Aquilo calou fundo no seu íntimo, aquela extraordinária defesa de Calístrato diante do tribunal ateniense. Ele fez sua defesa, foi absolvido, e aquela criança viu toda aquela glória. Quando Calístrato terminou de falar, o povo entrou no tribunal, levou Calístrato nas costas pelas ruas, vibrando, que era um político, vibrando com a absolvição de Calístrato, e aquela criança desejou aquela glória que ele viu naquela idade. Então veja como muitas crianças às vezes descobrem a sua vocação em situações desta natureza. Eu particularmente, quando eu estava na 5ª série, eu sempre narro isso na minha vocação. Quando eu estava na 5ª série, a escola Plácido de Castro em Tarauacá é assim do lado, e o fórum é do outro lado, em Tarauacá, fora do outro lado. E ali acontecia muitos julgamentos daquele me impressionaram. Muitos julgamentos daquele parava a sociedade, parava as escolas. Os alunos eram liberados para assistir, os professores eram liberados para assistir. E eu fui algumas vezes assistir julgamentos no fórum, principalmente os julgamentos famosos. Julgamento em Tarauacá para tudo, principalmente quando é no interior, para tudo. É um teatro, é um comício, é um negócio extraordinário. O filme não ganha, a TV não ganha, final de novela não ganha. O tribunal lota para ver aquelas polêmicas. Então, eu também fui, desde criança, impressionado pelos julgamentos que eu assisti no fórum de Tarauacá. Impressionado. Pelas becas, aqueles homens, eu vendo de longe as becas, promotor de beca preta indo no plenário, para lá, para cá, e aquele movimento das becas, assim, o promotor dava uma rodada e as becas chegam e fazia assim, né? Coisa extraordinária. Então, muitas vezes na vida de uma criança, na vida de uma pessoa, ele desperta ainda quando é jovem, quando é criança. E aquilo ali vai ficando na memória dele, e só mais na frente, às vezes, ele vai ligando, como diz Steve Jobs, os pontos de sua própria vocação, os pontos de sua própria história, os pontos da sua própria missão. Então isso foi extraordinário na vida de Demóstenes. Foi ali que ele descobriu a sua vocação, aos 8 anos de idade, e ele começou a estudar retórica. O professor dele de retórica foi Iseu. Iseu ensinou a arte retórica para ele. Foi um dos grandes oradores, advogado. Iseu era advogado extraordinário de Atenas. O mais famoso advogado de Atenas era Iseu. Demóstenes foi até eles estudar retórica com Iseu. Iseu já era
discípulo de outro grande mestre de retórica, que era Isócrates, mas depois se tornou mestre também de retórica. Demóstenes foi ouvinte, sabe de quem? De Platão. Privilegiado de ouvir as lições de Platão. Além de ter como mestre Iseu, um dos maiores advogados de Atenas, foi ouvinte de Platão. Ouvia as lições de Platão de retórica, as lições de Platão de poesia, de astronomia, do mundo das ideias. Demóstenes foi, então, influenciado também pelas próprias ideias de Platão. Outro pensador que influenciou Demóstenes, o próprio Isócrates, que foi mestre de Iseu, mas ele lia os discursos de Isócrates. Isócrates viveu 98 anos, foi um dos grandes educadores da Grécia Antiga. Educador, pedagogo, um dos grandes pensadores da educação no mundo antigo foi Isócrates. E ele lia os discursos de Isócrates que eram publicados naquela época. Esses oradores da Grécia Antiga, todos publicavam seus discursos. Eles proferiam o discurso, depois eles publicavam. Claro que não tinha gráfica, não tinha essa... copiavam mesmo na mão, tinha os que copiavam e reproduziam. E eles se liam, tinha as bibliotecas, vendiam os seus rolos de papel, os rolos de papiros, e eles se liam. Os diálogos de Platão, toda essa cultura que chegou até nós foi dessa maneira, né? Nos rolos de papiro. Depois se descobriu o pergaminho, nos rolos de pergaminhos, né? Já é um avanço nessa história da própria reprodução. A escrita começou sendo registrada nas paredes, depois nas tábuas de barro, depois nos papiros, nas folhas de papiro, depois nos pergaminhos, aí mais na frente no papel, né? No papel na imprensa de Gutenberg. O primeiro livro impresso mesmo, como nós conhecemos como um desse aqui, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Foi a Bíblia, no século XVI. Depois foi o livro Dois Deveres, de Marco Túlio Cícero, quando João Gutenberg descobriu a imprensa, ou seja, a gráfica, quando começou a reproduzir os livros como nós temos hoje. E essa forma de Gutenberg permanece até hoje, embora nós tenhamos hoje os livros digitais, os e-books, né, que não tem praticamente assim a mesma força do livro impresso. Você vê que tanto livro de graça aí, as pessoas já mandam um monte de livro pra gente, e às vezes não tem o mesmo valor se o cara chegasse com um desse aqui e me desse, né? Ó, te mandei a paideia grega aí no teu WhatsApp. Quem é que vai ler? Agora o cara chegar com um desse aqui, ó, paideia grega pra ti. 150, rapaz, que presente. Olha aqui, Paideia Grega, um dos mais extraordinários livros da pedagogia mundial, de Werner Jaeger. E o final do capítulo fala sobre Demóstenes. Então esse e-book, o livro digital, tem seu valor, já li alguns, porque não tem impresso, tem seu valor, mas não chega ainda à força que tem isso aqui, a força que tem esse papel, em forma de livro. Então ele foi admirador de Tucídides. Sabe o que é a pessoa ser admirador de um autor? Foi Demóstenes ser admirador desse historiador aqui, chamado Tucídides, que escreveu História da Guerra do Peloponeso. Sabe quantas vezes ele leu esse livro? 8. Sabe quantas vezes ele copiou esse livro? Não só leu, mas 8. Tucídides é, assim, um dos grandes exemplos de narração. Ele narrou a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Então Demóstenes leu 8 vezes esse livro e copiou 8 vezes esse livro para aprender a narrar os fatos, para poder ler os fatos, para saber destrinchar os acontecimentos, para poder ganhar dialética no seu discurso, porque aqui nesse livro os espartanos falam uma coisa, os atenienses falam outra. É dialética, é argumentatividade todo tempo. O general espartano fala uma coisa, o general ateniense rebate. Os embaixadores de cidade tal vão lá dar um discurso, os outros se levantam e dão outro discurso, contrariando tudo aquilo. É cheio de dialeticidade, é cheio de argumentação esse livro aqui de Tucídides. Então ele se inspirou nesse grande historiador aqui, que é um historiador que viveu 100 anos antes dele. Nós temos 2 grandes historiadores, que aqui o professor Carlos é historiador, sabe? O pai da história, Heródoto, e Tucídides, que é contemporâneo a Heródoto, um pouco mais novo. Heródoto escreveu histórias, as guerras entre gregos e persas,
E Tucídides escreveu a Guerra do Peloponeso, a guerra entre Esparta e Atenas. Então são livros que já existiam antes de Demóstenes. E Demóstenes leu então 8 vezes esse livro de Tucídides, segundo a lenda. Segundo a lenda. Que às vezes a gente lê 2 vezes, 3 vezes, mas lê 8 vezes, como ele leu, copiou 8 vezes. Mas Tucídides até hoje é um grande inspirador da política, ele é estudado na política, Tucídides é estudado na história, nas relações internacionais, na retórica, Tucídides é estudado na geografia, Tucídides é estudado em muitos setores das ciências humanas, Tucídides. O Tucídides é um pouco diferente de Heródoto. Heródoto é mais mitológico, mais poético, e às vezes inventa narrativas para dar brilho às suas histórias. Tucídides não. Tucídides é objetividade. O que aconteceu? Quando aconteceu? Quem falou? De que maneira falou? Ele narra os fatos, ele se distancia. Ele é um homem imparcial. Ele é um cientista político. Ele não se envolve, ele não se apaixona. Então, há duas grandes formas de contar a história. Aqueles que se apaixonam, aqueles que colocam seus sentimentos e aqueles que procuram ser imparciais na narrativa dos fatos. Tucídides se encaixa nessa forma mais científica de narrar a própria história. Estudou com um ator chamado Neptólemo para ganhar impostação de voz. Quando ele já estava se sentindo preparado, pensava ele que estava preparado, ele entra com ação para reaver a fortuna dele, dilapidada pelos seus tutores. Um deles chamado Áfobo. Aos 20 anos ele entra com ação na justiça. A ação é tramitada, ele faz a defesa e ele ganha a ação. Não consegue reaver a herança do seu pai, mas consegue reaver um pouco. Então ele já inicia a sua carreira com vitória. Iseu, que foi o seu professor de retórica, ajudou ele a redigir a sua defesa para recuperar a sua herança, e ele foi, proferiu e venceu. Depois quando ele ganhou a sua primeira causa, ele viu que ele tinha um talento para escrever discursos e entregar para as pessoas se defenderem no tribunal. Então ele começou a viver dessa profissão. Pessoas chegavam para ele: Demóstenes, eu tenho uma causa e eu preciso argumentar e preciso ler os meus direitos e tal diante do tribunal. Ele escrevia o discurso, a pessoa ia lá, proferia, e então a pessoa desenvolvia o seu direito de defesa e etc. Então ele passou a exercer essa profissão que nós conhecemos como logógrafo, escritor de discurso, que é o advogado atualmente. E Sinégoro, que é o advogado de hoje. Então ele ganhou muito dinheiro escrevendo razões jurídicas para as pessoas que tinham suas disputas nos tribunais e viveu disso, como advogado, como escritor de discursos, e ganhou muito dinheiro. Se tornou famoso advogado ateniense. Respeitado advogado ateniense, procurado por políticos, procurado por pessoas complicadas na justiça, e foi a advocacia que o levou para a política. Porque ao defender muitos políticos, ele começou a conhecer outros tantos políticos que lideravam Atenas, e ele começou a se aproximar da política, e aos 30 anos ele ingressa na vida pública. Mas só que quando ele ingressa na vida pública, e ele vai para a Assembleia falar, ele não tem o talento suficiente para falar para uma multidão de 4.000, 3.000, 2.000 pessoas. Falar para o tribunal era mais diferente, então ele já tinha mais uma habilidade. Mas para as grandes assembleias ele não tinha. Então a primeira vez quando ele subiu para falar na Assembleia Ateniense, que ficava numa colina na Grécia, que até hoje existe a colina do Pinix, ele foi vaiado. Ele tinha ainda algumas limitações que ele precisava superar. Então aquilo foi muito decepcionante para ele, ser vaiado pelo povo de Atenas. Foi quando ele resolveu aperfeiçoar a sua oratória. Por quê? Porque ele era gago, tartamudo, ele era franzino, ele tinha uma aparência enfermiça, ele tinha um tique que quando ele falava ele levantava o ombro
e aquilo ali era motivo de risada para as pessoas. A voz era fraca, a respiração era muito curta. Ele tinha que tomar fôlego todo o tempo para sustentar um período, para sustentar uma argumentação. E tudo aquilo ali parecia que ele não tinha as condições para a palavra. Enquanto ele estava exercendo o seu trabalho de logógrafo, ele estava apenas escrevendo as razões para as outras pessoas lerem, pronunciarem. Já na Assembleia Política, não. Era o momento que acontecia ali, as pessoas eram convidadas a falar e tinham que se pronunciar. Então ele resolve entrar numa disciplina profunda para aprender a oratória. Eles se recolhem numa caverna e lá ele começa a ler a história do Peloponeso, a copiar a história do Peloponeso. Ele raspa a sua cabeça, fica uma aparência muito feia para ele não ter a tentação de ir para a cidade, falar, socializar com as pessoas. Para vencer a sua gagueira, ele colocava pedras na boca e procurava pronunciar as palavras com dicção, com qualidade, os seixos, as pedras na boca. Para ganhar força na voz, ele subia as montanhas correndo, declamando os poemas de Homero, cansado, subindo as montanhas e proferindo os poemas para ganhar fôlego, força na voz, porque precisava. Para ganhar altura na voz, ele pronunciava a sua oração, os seus discursos diante do mar, das ondas barulhentas do mar, pegando nos despenhadeiros, para ele ganhar mais força do que aquelas ondas do mar, e para que ele tivesse poder nos burburinhos das assembleias, poder na voz, para poder falar para a Assembleia Ateniense. Então ele ganhou poder e altura na voz dele. E para consertar o tique nervoso que ele tinha, ele colocou uma espada de um lado, uma espada do outro, e começava a falar debaixo daquelas duas espadas. Quando ele fazia os gestos dele, o tique nervoso dele, o problema nervoso que ele tinha, quando ele erguia o braço, o sangue escorria, a espada furava. Até que ele aprumou a sua postura. Ganhou voz, ganhou postura, ganhou fôlego, ganhou poder na argumentação. Dizem que isso tudo durou 3 meses. 3 meses. Ele recolheu-se completamente para poder vencer a si mesmo, porque foi uma vitória sobre si mesmo. Uma natureza que não o favorecia, foi uma vitória sobre si mesmo. E ele tinha um espelho enorme nesse lugar, onde ele treinava na frente do espelho. Os gestos, os sorrisos, a postura, as ironias, os movimentos, os recuos, tudo ele se olhava no espelho. Hoje nós temos um vídeo que a gente pode gravar, depois pode se autoavaliar. Mas o espelho foi um instrumento de aperfeiçoamento retórico. Ele falava na frente do espelho. Até hoje o espelho pode ser útil para quem quiser falar bem. Olhar para si diante do espelho, como é que estão os seus gestos, como é que estão as suas posturas, como é que está o seu semblante, como é que está a sua forma de ser, e você mesmo se aperfeiçoar. Claro que isso pode ser substituído em gravar um vídeo e se ver. As pessoas não têm coragem de se ver não, igual o espelho, muitas pessoas não têm coragem de se ver não, ver o outro, mas ver o espelho, se encarar, conhecer sua voz, ouvir sua própria voz. As pessoas têm às vezes vergonha, essa voz que é minha. Se assistir. Um dos grandes exercícios de retórica é se assistir. Gravar o que você falou e depois se assistir. Ter coragem de assistir do início ao fim e ver o que não foi legal, o que você não gostou. Porque quando você assomar a tribuna de novo, quando você subir a tribuna de novo, você já vai mais consciente de si mesmo. Você já sabe que determinado gesto não foi legal. Você já sabe que determinada impostação de voz ficou artificial. Você já percebe que determinada forma de responder alguma questão não conquistou ninguém e apenas gerou antipatia entre você e o seu público. Você sabe se seus movimentos foram exagerados ou seus movimentos foram praticamente zero. O orador ele tem que saber dosar os seus próprios movimentos conforme cada auditório. Então, um dos grandes recursos para que nós possamos nos autoconhecermos, nos assistir, nos ver do início ao fim e ser bem sinceros com a gente mesmo.
isso não foi legal, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui... E todas as vezes que a gente se assiste, a gente vê que a gente se aperfeiçoou, mas que tem mais coisas ainda que a gente pode se aperfeiçoar. Ah, eu falei aquela palavra, quando eu terminei não falei o S, então eu tenho que ter mais cuidado para eu falar o S. Eu falei muito né, eu falei muito não, isso aí não ficou legal. Eu não estou pronunciando o R no final das palavras, eu tenho que pronunciar o R, amor, cantar. Isso dá poder, dá força, dá credibilidade ao orador que fala corretamente, que respeita a língua, em determinados ambientes, é claro. Em determinados ambientes que a coloquialidade, a forma de falar é da natureza do próprio orador, mas ele tem que ser um homem que procure dominar a gramática, procure dominar, se expressar bem, para ele poder ter condições de falar diante de todos os públicos. Seja um público culto, seja um público mais simples, seja um público mais humilde. O orador, depois, daqui a pouco nós vamos ver o que é o orador perfeito. O que é o orador perfeito? Se é que existe, diz Cícero. Mas se não existe, tudo bem, diz Cícero, mas é pelo menos o ideal de um orador perfeito. Então, quando ele sai de todos esses exercícios, ele volta para a tribuna e ele é ovacionado, ele é aplaudido. Esse é o Demóstenes, aquele que falou naquele dia e foi vaiado. E isso, quando ele foi vaiado, não foi só uma vez não, algumas vezes ele foi vaiado. A sorte de Demóstenes é que ele sempre encontrou pessoas que deram a mão para ele. Levanta-te. Tu estás desanimado? Tu estás abatido? Certa vez ele falou na assembleia, foi muito mal também, foi vaiado. E ele saiu para casa entristecido, estava treinando tanto, mas como é que as coisas não estavam se desenvolvendo? Aí um velhinho acompanhou-o até a casa. É o mono de Triase. O velhinho já tinha ouvido Péricles falar. Péricles, 100 anos antes de Demóstenes, esse velhinho já tinha ouvido Péricles falar. E Demóstenes abatido, o velhinho chega para ele e diz: como você se atreve a desanimar? Eu vi Péricles redivivo. Eu vi Péricles em você. Seu jeito, sua postura, sua forma de ver a sociedade, o Estado, sua dignidade, sua nobreza. Você não pode ter esse direito de se desanimar, porque você é um novo Péricles. E aquilo se ergueu, e nele um ânimo profundo, e o grande inspirador de Demóstenes foi Péricles, enquanto político. Péricles inspirou Demóstenes. Demóstenes elegeu Péricles, que foi o responsável pelo grande esplendor do mundo ateniense, do século de Péricles. Demóstenes elegeu Péricles seu grande modelo de político, seu grande modelo de estadista. E antes dele ascender a esses píncaros, esse apogeu da glória, da eloquência, ele sofreu muitos reveses. Muitos reveses. Determinado momento, ele também, outro revés na tribuna, ele saiu muito desanimado e dessa vez ele encontrou um poeta, chamado Andrônico. E ele novamente tinha sido vaiado na assembleia. E Andrônico acompanhou Demóstenes e disse: Demóstenes, brilhante o seu discurso. Mas ele vai dizer: mas como brilhante? Me vaiaram, caçaram minha palavra, como foi brilhante? Aí Andrônico disse: eu vou reproduzir o seu discurso. Aí reproduziu o discurso de Demóstenes. Aí Demóstenes ficou impressionado: mas eu falei isso? Você falou tudo isso, Demóstenes. Agora você precisa saber teatralizar. Você precisa saber apresentar suas ideias. Você precisa saber entrar em ação quando você estiver falando. Então esse Andrônico, esse poeta, ensinou Demóstenes a representar como um ator de teatro. Porque o orador, ele tem muito de ator. O orador tem muito de ator de teatro. Isso não quer dizer que a oratória seja teatral. Não vamos confundir as coisas. Isso não quer dizer que oratória é teatro. Não. Uma coisa é ter muito de teatro, outra coisa é ser teatro. É diferente. O orador, ele usa os recursos dos gestos, ele usa os recursos do semblante, da voz, para poder ter a atenção das pessoas.
ter a atenção dos ouvintes. Então ele tem que ser um homem desinibido. Ele tem que ser um homem extrovertido. Ele tem que ser um homem que tenha essa mesma naturalidade de um ator, que às vezes chora, que às vezes ri. Tudo isso também faz parte do trabalho do próprio orador. Então Demóstenes sempre encontrou professores, incentivadores, como se alguma força misteriosa dissesse assim: tua vocação é essa, tua missão é essa. A natureza foi desfavorável a ti, mas a tua missão é superá-la, para tu ser aquilo que tu és, para tu ser a tua vocação, para tu ser a tua missão. Quando ele estava desanimado, aparecia alguém, Eunomo, Andrônico, Neoptólemo, as pessoas que diziam: a tua vocação é essa. E a vocação de Demóstenes foi essa, a vocação retórica. Então depois que ele ganhou força na tribuna, alcançou os píncaros da glória, ele dedicou toda a sua palavra na defesa de Atenas, na defesa da Grécia, da democracia e da liberdade grega, que nessa época estava sendo ameaçada por Felipe, rei da Macedônia. Felipe fazia parte da Macedônia. Felipe se considerava grego, mas os gregos não consideravam Felipe grego. Consideravam Felipe e aquela turma que vivia lá na Macedônia bárbaros. Mas Felipe se considerava grego. Alexandre o Grande se considerava grego. Que adorava os mesmos deuses, cultuavam os mesmos livros, Ilíada e Odisseia, amavam a oratória. Alexandre o Grande teve como professor Aristóteles. Então Filipe, quando ele começou a conquistar toda a Grécia, ele começou a ter a reação do povo ateniense, e o principal líder contra a dominação de Filipe foi Demóstenes. Ele usou todo o seu poder para erguer o povo, fortalecer o povo para lutar contra o domínio de Filipe da Macedônia. E ele lutou durante anos e mais anos, defendendo a liberdade de Atenas. Só que em determinado momento, 338, a conquista total da Grécia por Filipe, na chamada Batalha de Queroneia. Ali acaba a democracia grega, acaba a cultura praticamente daquela história, daquela civilização, e a Grécia passa a ser dominada pela Macedônia. Aí a Macedônia avança para a Pérsia com Alexandre, que dá sequência ao trabalho do seu pai, e expande a cultura grega, finda sendo um propulsor da própria cultura grega. Filipe, Alexandre levaram a cultura grega para a Pérsia, para Jerusalém. Quando Alexandre entra triunfante em Jerusalém, na Babilônia, no Egito, ele vai levando consigo toda aquela cultura grega que vai chegar posteriormente em Roma, de Roma para o Ocidente, do Ocidente até nós. Tudo fruto dessa conquista de Filipe, tudo fruto depois das conquistas de Alexandre. Então Demóstenes, ele vai ficar conhecido como o Leão de Atenas, pela sua bravura, pela sua coragem, pela defesa do seu povo. Tem até um livro que eu li, um livro pequeno, que o subtítulo dele é esse: A Vida de Demóstenes, o Leão de Atenas. Demóstenes foi casado, teve uma filha, mas a filha não chegou à vida adulta, morreu ali ainda jovem, teve só uma filha. Agora eu quero fazer aqui uma rápida parada, antes de entrar no próximo ponto, para mostrar para vocês alguns livros que nós estudamos a respeito desse simpósio. Brevemente, esse livro aqui, por que eu faço essa digressão? Porque muitas vezes as pessoas dão palestras por aí, começam a falar coisas e não mostram onde foram buscar. Não mostram as fontes, como tudo se aquilo que ele estivesse falando saísse dentro dele. E ele não faz uma referência aos escritores, ele não faz uma referência aos livros. Então eu tenho como postura minha divulgar as leituras que eu faço, que é a referência bibliográfica às obras que eu estudo. Então, um desses livros foi A Vida de Demóstenes, o Leão de Atenas. Um livrozinho pequeno, mas muito valioso para a gente conhecer a vida de Demóstenes.
Esse é um livro de um deputado federal brasileiro, um homem de grande cultura, que viveu até na época de Rui Barbosa, que é do Dr. César Zama, foi deputado federal, e ele escreveu esse livro aqui, para você ver a estatura dos nossos políticos de antigamente, dos nossos senadores, dos nossos deputados, como Rui Barbosa, como um César Zama. Olha o livro que esse político escreveu, Os Três Grandes Oradores da Antiguidade, Péricles, Demóstenes e Cícero. Para você ver a qualidade dos nossos políticos de antigamente. E olhe para os nossos políticos de hoje, para ver se eles conseguem ler pelo menos algum livro. Brincadeira. Paideia grega, que eu já falei para vocês, o último capítulo ele trata sobre Demóstenes, Paideia grega. Este livro aqui, ó, Demóstenes e a eloquência política em Grécia, que é um extraordinário livro tratando da eloquência de Demóstenes, é em espanhol. Marco Túlio Cícero, que Marco Túlio Cícero é como se fosse o juiz das qualidades retóricas dos gregos. É Marco Túlio Cícero que vai dizer, a oratória de Demóstenes era assim, a de Isócrates era assim, de Iseu era assim. Ele é um crítico, uma espécie de crítico literário da arte retórica. Então, ele fala de Demóstenes nesse livro aqui, Brutus e a Perfeição Oratória. É um dos poucos livros de Cícero editados no Brasil que fala de oratória. Nós temos muitos outros livros de Cícero publicados no Brasil, mas as obras retóricas de Cícero ainda precisam de serem publicadas no nosso país. Algumas foram estudadas, mas no âmbito da academia. Você pode encontrar algumas nos catálogos de dissertação, de doutorado, da CAPES, mas não em livros. Então essa é uma das únicas obras retóricas de Cícero que foram publicadas no português no Brasil. Brutus e a Perfeição Oratória, do melhor gênero dos oradores. Cícero escreveu em torno de 7 obras retóricas. Discursos políticos de Cícero, ou de Demóstenes, Discursos Políticos, também em espanhol, foi outra obra que eu consultei. As Três Filípicas, Orações sobre as Questões da Quersoneso, Demóstenes, são discursos de Demóstenes. A Oração da Coroa, a obra-prima de Demóstenes, nós vamos falar já dela. Os grandes oradores da antiguidade, desse advogado chamado Amílcar Carletti, onde traz vários discursos de Demóstenes também. A obra central desses estudos nossos é de Plutarco, onde ele estuda aqui Demóstenes e Cícero, a vida de Demóstenes e a vida de Cícero. Um livro velhinho que eu tenho, um livro muito antigo, mas um livro valiosíssimo. Uma das principais fontes sobre a vida de Demóstenes é Plutarco, que viveu no século II depois de Cristo. Era um historiador grego. La vida de los 10 oradores, também em espanhol, de Plutarco. A eloquência grega, a eloquência na antiga Grécia, de Rodolfo da Macque. Demóstenes, de Fernandes Galiano, outro livro. Uma dissertação de mestrado publicada por esse professor que é estudioso de Demóstenes, Demóstenes Educador. Ele escreveu essa dissertação e publicou esse livro aqui, um livro extremamente valioso, O Pensamento Ético, Político e Pedagógico do Maior Orador da Antiguidade. Também esse livro aqui, outra versão da Oração da Coroa, da editora Martin Claret. A Eloquência Grega e Latina, onde traz a Oração da Coroa em outra tradução, e também a oração que foi proferida por Ésquines nesse julgamento, conhecida contra Ctesifonte, e Demóstenes pronunciou a Oração da Coroa. Contra Neera, que é um discurso atribuído a Demóstenes, embora não seja dele, porque nem todos os discursos que são atribuídos a Demóstenes são de Demóstenes. Demóstenes, Mito e Discurso Político. Tácito, Diálogo dos Oradores. Dicionário da Civilização Grega, da historiadora Cláudia Mossé. E esse livro, A Arte da Oratória, de
do francês Jules Sanger. Então são as obras que a gente pesquisou, leu. Todo esse trabalho que a gente faz no simpósio exige leitura, pesquisa, compra de livros, dedicação. E não é um simpósio para falar só 10 minutos, 15 minutos. É um simpósio de pesquisa de pessoas que estão interessadas. Conhecer Demóstenes. Tenho vontade de conhecer Demóstenes. Vou ver o que é que tem no YouTube. Aí, Demóstenes, só 5 minutos, 10 minutos. Não se conhece Demóstenes, um vídeo em 5 minutos, em 10 minutos. Demóstenes, Escola de Atenas, 1 hora e tanto. Aí ele vai ver os livros lidos, os livros pesquisados, o que nós temos sobre Demóstenes. Aí, assim, ele vai ter um conteúdo de qualidade, porque a nossa oratória na Escola de Atenas é conteudística, prestigia o conteúdo, a qualidade do nosso trabalho. Então tem esse perfil, que a Escola de Atenas é um canal no YouTube para realmente pessoas interessadas em retórica como um saber clássico, como uma disciplina. Tem um cunho acadêmico, tem um cunho científico, tem um cunho de pesquisa. Nosso propósito é fazer renascer a retórica antiga no nosso país. E a Escola de Atenas aqui quer dar a sua contribuição. Por isso nós realizamos vários simpósios sobre muitos outros autores, né, da Grécia Antiga e de Roma. Vamos entrar, que daqui a pouco nós vamos já concluir, um pouco estudar a oratória de Demóstenes em si, né? Nós vimos um pouco a biografia dele. Vamos estudar a oratória demostênica. Para Cícero, Demóstenes era o orador perfeito. O que é um orador perfeito? Será que é possível existir um orador perfeito? Mas Cícero vai dizer assim, que Cícero vai dizer que Demóstenes é um orador perfeito. Ninguém que não queira ser igual a Demóstenes merece ter o nome de orador. Para Cícero, o orador perfeito é aquele que conseguia desenvolver o gênero judiciário, ser bom no gênero dos tribunais, ser bom no gênero deliberativo, na política, e ser bom na arte de ensinar. São os 3 gêneros da retórica: gênero deliberativo, gênero judiciário e gênero epidídico. O que nós estamos fazendo aqui? Que oratória eu estou exercendo aqui? A oratória epidídica, que é a oratória da instrução. A oratória que visa instruir, que visa ensinar, que visa elogiar algo, uma ideia, um autor, que visa vituperar, acusar alguém ou alguma ideia. Tudo isso faz parte da oratória epidídica. A oratória judiciária, que o advogado profere. A oratória política, os dos parlamentos, os dos estadistas. Cícero dizia que o orador perfeito era aquele que era bom desses 3 gêneros de oratória. Porque às vezes a pessoa é bom na arte de ensinar, mas não sabe defender, não sabe acusar no gênero judiciário. Às vezes, se colocar ele num parlamento, ele não sabe se desenvolver. Ele às vezes é bom só num determinado tipo de oratória. Cícero vai dizer que o orador perfeito ele é bom em todos esses gêneros. Além disso, o orador perfeito ele é bom no estilo simples, no estilo temperado e no estilo elevado. O que é o estilo simples? É esse estilo do professor, de ensinar, de estilo do dia a dia, onde a pessoa mais se comunica do que mesmo profere um discurso. É o estilo simples. O orador é bom no estilo simples. Ele é bom, mano, no tete a tete. Ele é bom na conversa com uma pessoa, ele é bom na conversa com 3 pessoas, ele é bom dentro de uma sala de aula, porque ele tem um estilo simples. Não precisa de grandes gestos, não precisa de arrebatamento, não precisa de grandes figuras de linguagem. Ele é bom no estilo simples. E tem oradores que só conseguem se desenvolver até aí no estilo simples. Mas tem um estilo mais elevado, um estilo mais rápido, mais ágil, que é o estilo temperado, que é o estilo das palestras. Muitas vezes se você for dar uma palestra do jeito que você conversa com outra pessoa no dia a dia, o público se dispersa. Já precisa ter uma elevação, umas figuras de linguagem, uns gestos, uma tonalidade diferente. É um estilo mais temperado. O orador, ele também é bom no estilo temperado. E o estilo elevado, grandiloquente, que é o estilo do advogado no tribunal do júri, em grandes ações, é o estilo de um político nos grandes comícios, que precisa realmente de elevação da voz, elevação dos gestos,
grandes figuras de linguagem para poder comover o povo. Vá um político num comício de 5, 10 mil pessoas falar acanhadamente, para ver se ele é aplaudido. Mas se ele fala no estilo eloquente, 2 ou 3 palavras ele já é aplaudido. Boa noite, muito bem. Só boa noite, boa noite. Nós vamos ganhar. Pá, 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 pá. É o estilo elevado. Agora, boa noite. Eu acredito que nós vamos ganhar essas eleições. Não vai. O estilo é elevado, é muita gente. Então, o Cícero vai dizer, o orador perfeito, ele é bom nesses gêneros de oratória, e ele é bom nesses estilos de oratória, e ele tem um compromisso com a sabedoria, ele tem um compromisso com a ética, ele tem um compromisso com a filosofia. Ele é um grande estadista, ele é um homem do Estado. Ele é um filósofo, ele é um conselheiro, é o orador perfeito. E para Cícero, o Cícero vai dizer, Demóstenes ele foi bom no gênero judiciário, no gênero epidídico e no gênero político. E sabia falar com simplicidade, sabia falar com tempero e sabia falar com elevação. Esse livro aqui é de Demóstenes, que ele proferiu as orações contra Filipe, são um estilo elevado, que pulsa, que combate, é uma oratória guerreira, onde ele quer desmistificar Filipe, onde ele quer derrubar Filipe, onde ele quer mobilizar o povo para lutar contra Filipe. É um exemplo de estilo elevado, as filípicas, que foram as acusações que ele proferiu contra Filipe da Macedônia, que são grandes obras de Demóstenes. E ele vai dizer, é como Demóstenes via a oratória. Ele vai dizer, o orador deve ser franco, deve falar com parresia. O que é parresia em grego? Com franqueza. O orador deve ser franco. O orador não pode estar todo tempo tergiversando, todo tempo se escondendo, todo tempo querendo enganar, todo tempo com estratagema, todo tempo com alguma coisa querendo ludibriar os seus ouvintes, com agendas ocultas, pensa uma coisa e fala outra, diz uma coisa e sua prática é outra. O orador tem que ser franco, o orador tem que ser transparente, o orador tem que saber dizer o que vem na sua alma, no seu interior, na sua mente. E o orador vai se trabalhar para que tudo que ele possa dizer seja algo franco, seja algo sincero, seja algo honesto. E isso é uma das grandes qualidades da oratória de Demóstenes. Ele não falava para bajular as pessoas. Ele não falava para bajular o povo. Assim como Péricles também. Hoje há um engano que as pessoas, para ser um político, têm que bajular o povo. Isso é demagogia. Isso é um mal da política. Isso é o mal maior da democracia, é a demagogia. Os grandes estadistas e líderes da história não foram demagogos. Péricles não foi demagogo, Demóstenes não foi demagogo, Cícero não foi demagogo. Falar para ser aplaudido, falar para que agraciar o povo, falar para que o povo possa me aplaudir. Isso é demagogia. Isso é uma perversão da democracia, um grande mal que hoje nós temos nas democracias pelo mundo. Então Demóstenes não falava para bajular o povo. Ele falava para educar o povo, para elevar o nível de pensamento do povo, de compreensão do povo. Ele era um educador do povo. Daí que o título desse livro é muito apropriado. Demóstenes, educador. Porque ele falava para educar o povo, como um pedagogo. Então essa oratória, e ele vai dizer que o orador tem que ter coerência, está dentro da parresia, coerência no que pensa, coerência no que fala e coerência no que diz. O dever do orador é ver mais longe. Olha que coisa interessante, que isso é uma grande verdade. O orador de verdade, ele tem o dever de ver mais longe, porque ele tem uma coisa chamada faro retórico. Ele percebe, ele se adianta, ele vê o futuro, ele vê mais de um palmo à frente do seu nariz. A obrigação dele é ver adiante, é trazer essa sua visão para as pessoas, para elas compreenderem, é convencer as pessoas de que o que pode acontecer com a sua visão, tentar tirar as pessoas da dúvida, do desânimo, das tergiversações, das perdições e trazer para a realidade dos acontecimentos. Ele sabe ler a realidade, ele sabe ler os fatos. Então o orador tem um dever de ver mais longe do que as outras pessoas. Porque ele é orador exatamente pela capacidade dele ver um pouco mais longe. O que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão sentindo, como a sociedade está pensando. Isso tudo faz parte da intuição e da visão interior do orador.
Ele vai dizer que o orador tem esse dever de ver mais longe. Uma pessoa que não vê um palmo à frente do nariz, não pode ser um orador. Geralmente a sua oratória vai ser destrambelhada. Porque ele fala uma coisa e não vê nem quais as consequências do que diz. O orador, por ser orador, ele prevê as consequências do que ele diz. Ele cria uma argumentação e sabe como é que ele vai sustentar aquela argumentação, sabe até onde aquela argumentação vai, como é que ela vai ser combatida, como é que ele vai responder. Tudo isso se desenha na cabeça do orador como uma visão interior. Ele vai falar isso, mas ele já sabe que o fulano vai falar isso e ele vai ter resposta para aquilo ali. Porque ele está prevendo, ele se antecipa às argumentações. Essa é a visão que o orador tem. Então tem pessoas que chegam e começam a falar destrambelhadamente, não sabem nem as consequências do que ele está dizendo. Nem a repercussão daquilo que ele está dizendo. Por quê? Porque não vê mais longe. E o orador ele tem um dever de ver mais longe. A oratória de Demóstenes era uma oratória dinâmica, de combate, impulsiva, porque ele estava numa luta pela defesa da liberdade e da democracia. Todas essas lutas em defesa da liberdade e da democracia, elas são feitas muitas vezes em estilos elevados, para poder defender a própria sociedade. Aí ele visava tirar o povo da apatia, da inação. Ele visava erguer a Grécia para lutar contra o domínio de Filipe. Aí ele proferiu as Filípicas. Foram tão fortes essas orações que mais na frente, 150 anos depois, Cícero vai proferir alguns discursos contra Marco Antônio. Marco Antônio. Ele vai dar o mesmo nome desses discursos de Filípicas. Não tem nada a ver, deveria ser Antonípicas. Mas Cícero vai dar, Filípicas. Em homenagem a Demóstenes. Em homenagem a Demóstenes. Então tem as Filípicas de Demóstenes e tem as Filípicas de Cícero. As Filípicas de Demóstenes é contra Filipe. E as Filípicas de Cícero é contra Marco Antônio, que ele deu em homenagem ao seu grande modelo. Se Demóstenes imitou Péricles, Cícero imitou Demóstenes. E Cícero vai dizer assim, que Demóstenes era o oratorum principis, príncipe dos oradores. A pessoa diz, não, mas não era o rei, não? Rei do orador? O que é príncipe? Acima do príncipe tem um rei. Por que é oratorum príncipe? Porque príncipes quer dizer primeiro. A palavra príncipe em português quer dizer primeiro. Então não é que a pessoa, o príncipe tem um rei dos oradores, não. Ele é oratório príncipe porque ele é o primeiro. Ele tem a primazia. É o primeiro dos oradores. Como chama o Homero de o primeiro, o príncipe dos oradores. Chamam Demóstenes de o príncipe dos poetas. Chamam Demóstenes de príncipe dos oradores. Oratorum principes, em latim. Aí ele vai dizer a frase, na verdade o orador perfeito é Demóstenes, a quem nada plenamente falta. Ninguém que não queira ser semelhante a Demóstenes é orador. Filipe respeitava muito Demóstenes. Ele sabia que os outros ele comprava com dinheiro, mas Demóstenes ele respeitava porque Demóstenes era incorruptível, Demóstenes não se vendia. Os outros ele sabia que com dinheiro, com poder, se vendia. E Filipe deu alguns testemunhos disso, sendo adversário de Demóstenes. Ele vai dizer assim, temos mais Demóstenes numa tribuna do que um exército na linha de batalha. Filipe. Tem outra frase interessante. Levaram uma filípica dessa daqui para ele. Porque esses discursos eram publicados e divulgados. Então pegaram uma filípica dessa daqui, a terceira filípica, que é a mais virulenta, e levaram para Filipe. Aí Filipe leu, quando terminou de ler, ele vai dizer assim, até eu marcharia contra mim mesmo se tivesse ouvido este discurso. Então, um testemunho do poder da oratória de Demóstenes. Foi o mais dedicado discípulo de Platão, segundo Tácito. Continuando, rapidamente aqui, Demóstenes, quando fala de Demóstenes, vocês viram que durante esses 2 meses, a gente falava de Demóstenes, mas sempre tinha coisa de Cícero no meio. Porque estudar Demóstenes puxa para Cícero. Automaticamente é interessante, você estuda Demóstenes, daqui a pouco você está em Cícero. E quando você está em Cícero, daqui a pouco você já está querendo falar latim. Ouvindo as palestras de latim, comprando livros de latim, gramáticas de latim, oratorum principis, olha onde eu...
Vez em quando eu cito umas coisas de latim. É apaixonante a língua latina, com Cícero, né? Um dos grandes nomes do latim. Então, o Hamilton Carletti faz uma comparação entre a oratória de Demóstenes e de Cícero. A oratória de Demóstenes ela é mais concisa, de Cícero ela é mais cheia, ela é mais plena. Demóstenes é conciso, Demóstenes é preciso. Demóstenes já chega dizendo. Demóstenes tem pouca introdução no que ele vai dizer, pouco exórdio. Ele já chega e diz o que quer. Então tem pouca introdução e pouca finalização. O discurso dele todo é uma precisão. Ele já chega dominando tudo pela precisão, pelos fatos. Cícero não. Cícero ele é mais abundante. Ele já chega com aquele exórdio, dominando todo mundo. Aí a peroração é uma coisa encantadora. As pessoas choram, as pessoas se machucam, as pessoas pedem perdão. Ele envolvendo o coração das pessoas. E aí um escritor antigo chamado Longino vai dizer: Demóstenes é como um raio, desce do céu numa velocidade impressionante. Cícero é como um fogo, se espalhando devagarzinho, vai consumindo tudo, vai dominando tudo. Então, a gente percebe isso quando a gente lê Demóstenes, a precisão, a objetividade. Nada em Demóstenes é excesso. Mas em Cícero a gente vê que ele faz todo um rodeio, encanta pela beleza, encanta pelas palavras, enreda as pessoas em sua capacidade de se comunicar. Então há um pouco a diferença entre a oratória de Demóstenes e de Cícero. E são esses dois modelos que disputam a preferência no mundo. Se a gente for ver, tem aqueles que preferem ser mais objetivos, mais precisos, ali mais rápido no que quer dizer, e tem aqueles que já são mais abundantes nas suas palavras, né, e trabalham mais as palavras. São dois estilos de oratória. Embora Cícero diga que Demóstenes é o primeiro, para mim, o primeiro é Cícero. Eu me encanto mais com a oratória de Cícero do que o próprio Demóstenes. Mas aquele que eu digo que é o primeiro, vai dizer que o primeiro é outro. É Demóstenes. Então não tem como a gente deixar de ler e admirar essa figura extraordinária de Demóstenes. Chegaram 61 discursos até nós, de Demóstenes, mas muitos são o que a gente chama de suspeitos, né, de apócrifos, como esse daqui, ó, de Neera. É um discurso contra uma prostituta, que pervertiu os costumes de Atenas. Mas depois os estudiosos disseram, é um grande discurso, mas não é de Demóstenes, é de Apolodoro. Por isso coloca Apolodoro, foi um orador que viveu na época de Demóstenes. Então os estudiosos vão descobrindo quais são os reais, quais não são. Porque muitos discípulos eram tão fãs de seus mestres que eles não colocavam o nome deles, colocavam o nome do mestre. Os discípulos de Platão escreviam diálogos e mais diálogos e colocavam lá no final Platão. Porque eles não tinham a coragem de colocar o nome deles, porque eles atribuíam aquela inspiração, eles atribuíam aquele talento, eles atribuíam aquilo ali ao seu mestre. Então eles não tinham... É como os que psicografam, né? Ele não coloca, ele coloca o espírito tal, porque ele não tem coragem de dizer que é ele, porque não é, porque ele sente que é uma força estranha, que é uma energia superior. Então ele bota o fulano de tal, a alma do fulano de tal. A mesma coisa eram os discípulos, eles não tinham coragem de colocar o nome deles. É meu mestre Demóstenes, é meu mestre Sócrates, é meu mestre... Então, muitos diálogos escritos chegaram até nós, dando trabalho para os estudiosos, né? Dizer, isso aqui não é de um discípulo, isso aqui não é do fulano de tal, não é dele. Porque mesmo assim percebe, né? Percebe? Então, Demóstenes, uma das características de Demóstenes, ele não gostava de falar de improviso. As pessoas chegam e querem falar de improviso. Demóstenes não aceitava falar de improviso, muito raramente. Por isso, os seus adversários diziam que o discurso dele cheirava lamparina, porque ele passava a noite todinha estudando, meditando, reformando seus discursos. Os ladrões não roubavam o Demóstenes, porque quando eles iam na casa de Demóstenes roubar, lá estava a lamparina tudo acesa, e Demóstenes lendo, estudando. Não, Demóstenes ainda está acordado, vamos para outra casa. Então, é dizer que ele cheirava lamparina, o seu discurso. E às vezes Demóstenes, você está dizendo isso, sabe por quê? Porque você não gosta de ver minha luz brilhar. É por isso que você está dizendo isso. Mas, de fato, ele não apreciava discursos de improviso. O professor Carlos me chamou para dar uma palestra lá no colégio de aplicação. Eu aceitei.
Foi rápido minha articulação, mas quantos anos eu já não venho estudando oratória? Fiz uma adaptação dos meus planos, dos meus roteiros para aplicar a oratória dos professores, é o meu objeto de estudo. Mas improviso, vai dar uma palestra amanhã lá para mim? Não tem condições. Eu não vou me expor ao ridículo. Eu tenho que preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que oferecer uma coisa de qualidade. Tem que saber qual é a idade das pessoas, como é o ambiente, para quem vai se dirigir. Demonstre não entrar nessa barca furada. Demonstre não entrar. E eu também não entro, não. Falar de improviso, só se for numa festa de aniversário. Olha, fulano, tu é muito legal, né, e tal, aquele tempo lá e tal. E fala, 2, 3 minutos ali. Agora, uma palestra de improviso, o cara vai se queimar. O cara me chama para dar entrevista, qual é a pauta, meu amigo? A pauta, nós vamos falar aí sobre isso. Beleza, então está confirmado. Vou dar uma lida aqui, vou me preparar, vou lá. Então, Demóstenes não se colocava ao ridículo. Ele dizia assim, eu amo tanto esse povo aqui de Atenas, que eu não ouso comparecer para falar despreparado diante dessas assembleias. É um amor ao auditório, é um respeito ao ouvinte, Oliveira. Você chegar preparado para falar, Eliseu. Então é uma grande lição de Demóstenes, tá? A pessoa que quer realmente não dá valor à sua pessoa, não dá valor à sua oratória, não dá valor ao seu perfil, vai e aceita falar de improviso e acha que está abafando. Na verdade está queimando, está se queimando. Agora, quando não tem outro jeito, aí sim a pessoa pode falar até de improviso. Mas o orador, é dever do orador se preparar para falar em público. Só falar se estiver preparado. Muitas vezes dizia, Demóstenes, a palavra está contigo. Ele só fazia assim. Só falava na assembleia depois que tivesse preparado seus discursos. Isso é uma grande lição para quem quer falar para as pessoas, se preparar. O discurso tal, e aí tem outra coisa interessante, quando Demóstenes vai, um cliente foi até Demóstenes para contratá-lo como advogado, e falou tão fraco, tão baixo, tão sem força, dizendo que tinha sido agredido, dizendo que tinha sido prejudicado seus direitos, que Demóstenes olhou assim para ele e disse, eu não acredito no que tu está falando. Aí o cara ficou puto. O que é, Demóstenes? Eu não acredito no que eu estou falando? Aí ele disse, agora sim, agora eu vejo um homem injustiçado falando. Então essa expressividade é muito fundamental na oratória. A pessoa diz que é inocente. Aí fala de cabeça baixa, acanhado, não olha para o juiz. Eu acho que sou inocente. Acho que é inocente. Eu me considero, olha um negócio desse. Tem réus que vai para o juiz e diz, não, doutor, me considero inocente. Quem é inocente vai dizer que se considera inocente? Quem é inocente vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso, doutor, isso é inveja, isso é mentira, eu não tenho participação. Eu acho que eu sou inocente, eu me considero inocente. Eu acho que eu não tenho envolvimento com isso aí. Então, Demóstenes, ele não aceitava fazer qualquer tipo de defesa, não. Tinha que ter convicção naquilo que a pessoa falava, né? Então, tem pessoas que falam, meu amigo, que a gente não acredita, não. E aí, quando perguntavam para Demóstenes, o que é mais fundamental na oratória? Ele dizia, é a representação. Primeira coisa mais fundamental na oratória é a representação. E a segunda, Demóstenes? A representação. E a terceira, Demóstenes? A representação. Por que o que é a representação? Ele foi dar um discurso na Assembleia e foi vaiado e as pessoas pediram para que ele saísse. Aí foi quando o Andrônico, o poeta, disse, está faltando para você representação, teatralidade, gestos, voz, postura, impostação, segurança. O ator em ação é uma parte da oratória chamada axio, a ação. É a última parte, essa que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, é a axio, é a representação, é o ator em ação. É a hipócrisis. É hipócrisis. É isso, é hipócrisis. Depois foi um conceito negativo de hipocrisia. Mas a hipócrise é o ator em ação. Por isso que ele vai dizer, não adianta você ter um bom discurso, um bom pensamento, mas você vai lá e não consegue proferir seu discurso. É monótono, cansa as pessoas, tortura os ouvintes. Os ouvintes não podem nem sair, porque não pode. Tem um fiscal lá dizendo, o fulano saiu, não vai receber o diploma dele não. Mas a vontade dele é ir embora. Então ele dizia, a representação. O orador tem que ser vibrante. Já concluímos. O orador tem que ser vibrante.
A oração da coroa. A oração da coroa, em resumo, brevemente, foi assim. Depois que os gregos perderam a batalha, um amigo de Demóstenes entrou com uma proposição para que Demóstenes fosse coroado pelos seus grandes serviços à pátria. E um inimigo de Demóstenes, Ésquines, processou esse cidadão Ctesifonte, dizendo que Demóstenes não merecia aquela coroa, que Demóstenes não era íntegro, que Demóstenes não tinha prestado contas do seu trabalho, que Demóstenes não merecia receber essa coroa. Então gerou um processo judicial, que durou quase 10 anos. Essa oração da coroa é a defesa que Demóstenes faz de seu amigo Ctesifonte. Na verdade, quando ele faz a defesa de Ctesifonte, que propôs que Demóstenes ganhasse a coroa, ele faz a defesa de Ctesifonte, mas tem que fazer a própria defesa dele também, que ele era o destinatário daquela coroa. Então, quando se dá o julgamento, quem profere a acusação é um orador rival de Demóstenes chamado Ésquines. E ele profere a oração chamada contra Ctesifonte. E Demóstenes profere a oração da coroa. Então, contra Ctesifonte é uma oração que chegou até nós. Eu li a oração que chegou até nós. Aí a gente tem a ideia, dei o livro aqui só para mostrar para vocês. Aqui traz a oração contra Ctesifonte, extraordinária. Cícero vai dizer, oração egrégia, extraordinária oração. A gente pensa que Ésquines vai ganhar o julgamento. Quando a gente lê a resposta de Demóstenes, a gente vê a superioridade, a grandeza, a integridade, a ética, a capacidade argumentativa. Determinado momento do julgamento, Demóstenes percebeu que os juízes e o povo estavam do lado dele. Tinha conquistado os juízes, tinha conquistado o povo. Foi o maior julgamento da Grécia. Aflorou naquele julgamento todos os cidadãos para assistir o embate dos dois maiores oradores da Grécia. Não tinha mais espaço para ninguém. Quando Demóstenes percebeu que tinha destruído Ésquines, ele abruptamente se vira para o povo e pergunta que Ésquines era tipo um puxa-saco, um bajulador de Filipe depois de Alexandre o Grande. E Ésquines se vangloriava de que era amigo de Filipe, que era até hospedado por Filipe e tal, tinha boas relações com Filipe, porque muitos atenienses defendiam que Filipe tinha que dominar a mesma Grécia. Mas Demóstenes, percebendo que tinha conquistado a simpatia, se vira para o povo e pergunta: senhores atenienses, o que a vós parece ser Ésquines? Um hóspede ou um lacaio de Filipe? Aí o povo, um lacaio, aquela multidão gritando, um lacaio, aquele alvoroço no tribunal, levou tempo para silenciar. Ésquines se escolheu na cadeira, já sabia que ele estava totalmente derrotado naquele julgamento. Quando foi a apuração dos votos, ele não teve a quinta parte, foi condenado a uma pesada multa, saiu de Atenas, foi embora para Rhodes, fundou uma escola de retórica lá em Rhodes, chamado Pensatório, e foi um grande professor de retórica naquele lugar. E Ésquines, ao dar aula para os seus alunos, ele falava de seu discurso. Está aqui o discurso que eu proferi contra Demóstenes e tal. E os alunos ficavam encantados ao ler o discurso de Ésquines. E perguntavam: mas professor, como o senhor não ganhou um julgamento desse? E ele baixava a cabeça e dizia: porque vocês não ouviram aquele monstro falar. Então ele próprio reconhece. E Ésquines era um homem muito bonito. Tinha tudo para derrotar Demóstenes. Tinha um vozeirão, voz sonora, homem bonito. Demóstenes várias vezes elogia a voz dele. Uma voz bonita, voz encantadora, ritmada. Então imagine um homem bonito, um orador, um homem com voz sonora, um homem que a Grécia já estava conquistada pelos próprios amigos de Ésquines, que tinha tudo para derrotar Demóstenes. E Demóstenes se levanta e consegue vencer um orador da estatura de Ésquines. Então essa é a oração da coroa. Cícero vai dizer, este discurso, Cícero sendo juiz, examinando, corresponde tão precisamente ao ideal presente em nosso espírito que não se pode conceber eloquência maior. Foi o maior julgamento da história da Grécia. O maior embate retórico da história.
Todos os grandes estudiosos da retórica precisam conhecer esse julgamento. Leia a oração contra Ctesifonte de Ésquines e leia a oração da coroa de Demóstenes. Aí você vai ter uma ideia do que foi o julgamento, uma ideia do que foi esse embate extraordinário. Isso aqui é obra-prima da história da retórica, não só da história da retórica, da literatura universal. A oração da coroa. Daí eu trataria Homero sendo coroado. Do jeito que Homero foi coroado, Demóstenes também foi coroado. Concluindo, Demóstenes vai dizer: eu venci Filipe. Eu venci Filipe. Se fosse depender de mim, a Grécia tinha sido vitoriosa. Eu venci Filipe. Por quê? Porque toda vez que Filipe queria me subornar com ouro, com poder, eu dizia não. Então quem recusa o corruptor, vence sobre o corruptor. Mas todos os meus adversários perderam para Filipe, porque todos foram corrompidos pelo poder do ouro. Todos entraram no mundo da corrupção. Eu saí ileso, eu saí incontaminado, porque eu não me vendi para o ouro de Filipe. Eu venci Filipe. E muitos estudiosos dizem, pela parte de Demóstenes, a Grécia foi invencível. Pela parte de Demóstenes. No final da vida, ele foi acusado de corrupção. Ele mesmo vai dizer: deuses imortais, infâmia, calúnia miserável. Quando a popularidade dele estava em baixa, os inimigos partiram para cima dele, ele foi condenado por corrupção, a pagar uma pesada multa, foi preso, foi deportado de Atenas, mas um ano depois o povo reabilitou, pagou a própria multa dele e o chamou para que ele conduzisse as últimas batalhas contra Alexandre o Grande. E aí sempre ficou essa suspeita na história. Se corrompeu ou não se corrompeu? Se corrompeu ou não se corrompeu? Porque ele foi condenado e tal. Depois, mais adiante, acharam o cadernozinho de um tal de Harpalo, que era o homem das grandes riquezas, que tinha traído Alexandre, tinha ido para Atenas com uma grande quantidade de riqueza, e Harpalo ia comprando, subornando as pessoas e ia anotando no seu caderninho. Depois encontraram o caderno e não encontraram o nome de Demóstenes. Encontraram todos os que se venderam ao ouro de Harpalo, mas não encontraram o nome de Demóstenes. Então, quando a gente vê, lê a oração da coroa, a gente percebe a estatura da integridade, da honestidade do estadista, do político. Então, quando Alexandre morre, os generais dividem os seus reinos e Atenas, então, fica sobre a responsabilidade de um general chamado Antípatro. E Antípatro, então, pede a cabeça de Demóstenes e de seu companheiro Hipérides. E eles fogem de Atenas, ele vai para uma ilha, entra num templo, e os soldados vão atrás dele, e ele já sabendo que ia ser morto, ele levava um venenozinho com ele aqui no braço. Ele entrou num templo de Poseidon, e os soldados, para capturá-lo, quando os soldados entraram, ele tomou o veneno dele, e morreu, suicidou, antes de se entregar e ser torturado. Hipérides foi capturado, cortaram até a língua de Hipérides, a cabeça de Hipérides. Então ele já sabia que ia ser torturado e morto, então ele já levava o veneno para ter uma morte mais digna diante dos seus adversários. E morreu. Então, Demóstenes, Werner Jaeger vai dizer: Demóstenes, por sua profunda e ampla visão de estadista, alcançou uma tão elevada estatura política que sobrepujou o vozerio dos demagogos e o pragmatismo dos políticos profissionais. Essa é a grande diferença entre um estadista e um demagogo. Cuidado com os demagogos, é a pior peste que tem na democracia. Quando Platão questionava a democracia, ele questionava a degenerescência da democracia, que se dá pela demagogia. Nós não podemos radicalizar a democracia. Democracia é um regime que não pode ser radicalizado. Não pode. Tem que ter respeito do filho pelo pai, tem que ter respeito do aluno pelo professor, tem que ter respeito pelas autoridades, tem que saber dosar o que é a autoridade e o que é a libertinagem. A autoridade não pode se transformar em autoritarismo, nem a liberdade em licenciosidade. Então a democracia não pode se transformar em licenciosidade, em falta de respeito, em falta de consideração pelas pessoas. Então a democracia tem que ser um tanto certo, porque quando ela é exagerada, ela se transforma em demagogia, abre espaço para demagogos serem eleitos, abre espaço
para acontecer o que nós estamos vendo no Brasil. Então a democracia ela tem que ser trabalhada com responsabilidade, no tanto certo, moderada, para que não abra espaço para tiranos. Demóstenes ele dizia o seguinte: tanto o cidadão como o Estado deve procurar na história a escola para o futuro. Muitos erros que nós cometemos na nossa vida, muitos erros que a sociedade comete, é porque não procura na história a escola do futuro. Acham que a história só é a escola do passado. Não. A história é a escola do futuro. E Demóstenes dizia, na história que nós temos que procurar a escola do futuro, para que a gente não possa cometer os mesmos erros. Demóstenes vai dizer, eu nunca perdi para Filipe. Ele ganhou de mim nas armas. Quando eu conquistava o povo pela palavra, Filipe vinha e conquistava pelas armas. E o estadista, já concluindo, como eu falei, é um pedagogo geral da nação. Importa muito o que um estadista diz. Importa muito o que um presidente diz. Ele é o educador geral da nação. Ele é o pedagogo geral da nação. Esquines vai dizer, mesmo contra Demóstenes, Esquines vai dizer, quando um mau caráter consegue alcançar o mais elevado posto de uma nação, grandes desgraças acontecem. Isso é o que Esquines diz. Quando um mau caráter chega ao mais elevado posto de uma nação, grandes desgraças acontecem. E aí, para a gente ver a verdade do que Esquines diz, não precisa eu citar o nome de ninguém, que a gente já sabe. O que Esquines parece que estava falando para nós, no Brasil de hoje. Vou dizer aqui, como textualmente. Tanto o poder confiado a um mau caráter acarreta desgraças públicas. Esquines falando. Demóstenes colocou todo o seu poder a serviço da liberdade, da democracia, das instituições e dos valores gregos. Ele vai dizer para Esquines, sabe qual é a única diferença da minha oratória para a tua? É que a minha é colocada em favor do povo, do bem-estar, da democracia, da liberdade. A tua é colocada para bajular Filipe. A tua é colocada para bajular Alexandre. A tua é colocada para degenerar os valores tradicionais da nossa Grécia. Essa é a única diferença entre a minha oratória e a tua. Então ele dizia que a oratória tem que ser colocada a serviço do povo. É um instrumento político que deve ser colocado a serviço do bem-estar social. E o povo já muitas vezes não queria nem ouvir Demóstenes, por causa que os bajuladores jogavam o povo contra ele. Certa vez as pessoas não queriam ouvir Demóstenes, e ele subiu na tribuna e disse, mas vocês podem me ouvir só um pouquinho? Rapidinho. Vocês podem me dar licença para me ouvir só um pouquinho? Vai, nós não queremos te ouvir não, mas já que tu disse que é só um pouquinho, tu diz aí. Eles disseram uma vez um jovem que comprou um burro. Um dia eles saíram de Atenas para Mérgara, uma cidade que tem naquela região, e ao meio-dia eles resolveram descansar, não tinha árvore alguma. Então o jovem procurava descansar na sombra do burro, e o burro procurava descansar na sombra do jovem. E o burro dizia, você não pode descansar na minha sombra. E o jovem dizia, posso, porque se eu comprei o burro, eu comprei também a sombra do burro. Aí ele saiu. Aí o povo ficou sem saber, sem entender aquilo. Sim, volta aqui, Demóstenes. Diz o fim dessa história, o que é que tu quer dizer com isso? Aí ele volta e diz, vocês deveriam ter vergonha, cidadãos atenienses. Vocês interessados em fabulazinha, vocês interessados num burro, vocês interessados em sombra de burro, e vocês não se interessam pelas grandes questões que eu estou querendo trazer para essa sociedade, as grandes questões que movimentam esse povo, da salvação desse povo, das tradições desse povo. O povo parou para ele. Então Demóstenes usava a oratória para chocar. Usava a oratória, não era para bajular, era para trazer o povo para a reflexão do que precisava. Ou seja, o povo já tinha perdido muitos valores tradicionais do ateniense. Estava mais interessado em historinhas, fake news, em coisitas sem importância, em burro, sombra de burro, e não queria mais saber de democracia, de constituição, de Estado, de poder, de nada que possa beneficiar a sociedade.
E hoje nós estamos vendo uma sociedade que está mais interessada em burro e sombra de burro do que nas grandes questões que merecem ser discutidas atualmente. Demóstenes é muito atual para nós. Então, senhores, como eu disse, Demóstenes se inspirou em Péricles, Cícero se inspirou em Marco Túlio Cícero. E eu posso dizer que eu venho procurando me inspirar nesses três. Há um fio dourado, que liga a esses grandes oradores. Péricles, Demóstenes e Cícero. Nós estamos aqui exatamente fazendo isso. Desse fio dourado, trazendo essa mensagem desses grandes estadistas para todos nós. São modelos para sempre, úteis para que nós possamos dar também a nossa contribuição, inspirado no passado, que Demóstenes dizia ser a escola do futuro. Muito obrigado a todos.